O barulho do champanhe estourando pareceu ecoar mais alto do que o normal naquela noite. Lara observava o marido brindar com os amigos, o sorriso dele tão convincente que até o espelho acreditaria. Mas ela sabia. Sabia de cada mensagem, cada foto, cada mentira dita entre lençóis de outro corpo. Enquanto fingia rir, um pensamento queimava por dentro. Você confiaria em quem sorri depois de te trair? O coração dela não tremia mais. Agora calculava. O jogo não era sobre perdão. Era sobre controle. Naquela taça ela não via bolhas. Via a espuma da vingança se formando. E antes que a noite terminasse, ela já tinha decidido como Bianca pagaria pelo que roubou. Na manhã seguinte, Lara acordou antes do sol. O silêncio da casa parecia gritar tudo o que estava errado. Henrique ainda dormia, o rosto tranquilo de quem acredita estar seguro. Ela o observou por alguns segundos, e algo dentro dela morreu de vez. Não havia mais lágrimas, só estratégia. Pegou o celular, abriu o perfil de Bianca e sorriu. O feed era um desfile de vaidade, luxo e mentiras bem editadas. Ali estava o ponto fraco. A imagem. Lara sabia que, se destruísse a imagem de Bianca, destruiria o caso e o ego de Henrique ao mesmo tempo. O café esquentava no fogão, mas o frio vinha de dentro. Lara criou um perfil falso. Nome novo, rosto inventado, mas a intenção era real. Em poucos dias, Bianca respondeu, simpática, sem imaginar que conversava com a mulher do homem que dizia amá-la. Lara estudava cada palavra, cada emoji, cada hora que a amante estava online. As mensagens se tornaram longas, cúmplices. Bianca falava de Henrique, ria, confessava segredos. E, quanto mais confiava, mais Lara via o retrato completo da traição. A dor se tornava combustível. O que era a humilhação virou poder. No meio da tarde, Lara enviou o primeiro presente. Uma caixa com flores raras e uma mensagem anônima. Para a mulher mais inspiradora que conheci. Bianca publicou o presente nos stories em minutos. Lara assistiu, quase rindo. Era o início da armadilha. Cada gesto que Bianca fazia, cada frase de gratidão, seria transformado na teia que ela mesma ajudava a construir. Lara não precisava sujar as mãos. Bastava acender o fogo e esperar que o orgulho de Bianca o espalhasse. Henrique chegou em casa tarde. Perfume estranho, olhar distraído. Lara o recebeu com o mesmo sorriso de sempre, e ele acreditou. Jantaram juntos, conversaram sobre o dia. E entre risadas falsas ela imaginava o quanto ele suportaria quando tudo virasse contra ele. No fundo, Lara ainda o amava. Mas o amor agora era uma arma carregada. Quando ele dormiu, ela apagou as luzes, olhou para o teto e pensou: a confiança é o veneno mais lento que existe. O plano começou a tomar forma quando Lara descobriu que Bianca seria a nova embaixadora de uma marca de luxo. A campanha seria lançada em um evento transmitido ao vivo. Perfeito. Ela passou a semana inteira estudando cada detalhe. O local, os convidados, o cronograma. Entre um café e outro, Lara enviava mensagens doces à amante, usando o perfil falso que agora Bianca chamava de amiga. E quando recebeu o convite para o evento, Lara apenas sorriu. A vingança estava no cronômetro, e cada segundo que passava era um passo em direção ao caos cuidadosamente planejado. Bianca não desconfiava de nada. Pelo contrário, se mostrava empolgada com o evento, compartilhando cada detalhe com a nova amiga online. Lara incentivava, elogiava, plantava pequenas ideias, uma roupa mais ousada, um discurso mais pessoal. Bianca, vaidosa, aceitava tudo. Era como assistir alguém construir a própria armadilha. Tijolo por tijolo,
Henrique, sem saber, também seria convidado. Lara garantiu isso. Ela não queria apenas expor a traição. Queria que ambos acreditassem até o último segundo que estavam vencendo. À noite, Lara olhou para Henrique dormindo outra vez. O amor que sentia agora parecia uma lembrança distante, quase inventada. Pensou em tudo o que entregou. Anos de cumplicidade, de silêncio, de apoio. E em como ele trocou isso por uma ilusão barata. Não era apenas sobre vingança. Era sobre recuperar o respeito que ele tentou apagar. Quando fechou os olhos, a decisão final já estava feita. No dia do evento, o mundo veria quem era Bianca e quem realmente era Lara. No dia seguinte, Lara foi ao salão. Mandou fazer o cabelo, as unhas e escolheu um vestido preto simples, mas imponente. Enquanto olhava no espelho, viu uma mulher que não era mais vítima. Era a diretora de sua própria história. O reflexo devolveu um olhar que misturava calma e tempestade. A cabeleireira elogiou o brilho dos olhos dela, sem imaginar que aquele brilho era feito de vingança. Cada movimento, cada detalhe era parte do espetáculo que estava prestes a começar. À noite, o salão de eventos fervilhava de flashes e sorrisos. Bianca chegou cercada de câmeras, vestindo o que Lara havia sugerido. Ousada, confiante, pronta para brilhar. Henrique, no fundo, a observava com o mesmo fascínio que uma chama desperta num homem sem consciência do fogo. E então, entre os convidados, surgiu Lara. Todos se viraram. O silêncio que tomou o ambiente foi tão denso quanto o perfume no ar. O passado, o presente e a vingança estavam no mesmo salão. O evento começou com aplausos e flashes incessantes. Bianca subiu ao palco com o microfone em mãos, radiante, agradecendo à marca, aos seguidores e, sem saber, a mulher que estava prestes a acabar com tudo. No fundo do salão, Lara observava com um sorriso discreto. A cada palavra ensaiada, ela lembrava da traição escondida sob sorrisos e promessas. Quando o telão principal acendeu, o público esperava um vídeo promocional da campanha. Mas o arquivo que seria exibido fora trocado. O coração de Lara batia no ritmo da vingança. O vídeo começou com imagens perfeitas. Bianca sorrindo, posando, falando sobre amor e autenticidade. Mas então, a tela piscou. Fotos íntimas, mensagens, prints de conversas com Henrique apareceram, uma após a outra, em silêncio absoluto. O público ficou imóvel. Lara, imóvel também, assistia ao colapso acontecer diante dos olhos de todos. Ninguém entendia de onde veio o vazamento. Bianca tentou correr até o técnico, mas já era tarde. As máscaras haviam caído, e a plateia filmava cada segundo. Henrique levantou-se de imediato, o rosto pálido, tentando disfarçar o pânico. Procurava Lara entre os convidados, mas ela não estava mais no mesmo lugar. O peso da vergonha desabava sobre ele. Tentou se aproximar do palco, mas os seguranças o contiveram. As câmeras que antes filmavam a alegria, agora captavam a queda. A música de fundo foi cortada, substituída por murmúrios e flashes frenéticos. Era o som da reputação se despedaçando. Do lado de fora, Lara observava o reflexo das luzes do evento se distorcendo nas janelas de vidro. Não havia alegria em seu olhar, apenas alívio. O som distante da confusão soava como uma música de encerramento. Ela pegou o celular, bloqueou os dois e apagou o perfil falso. Nenhum rastilho, nenhum arrependimento. O vento frio tocou seu rosto, e por um momento ela sentiu paz. Não a paz da inocência, mas a da justiça feita com as próprias mãos. Enquanto os vídeos se espalhavam pela internet, Bianca chorava no camarim, e Henrique tentava ligar para Lara sem sucesso. Mas ela já estava longe,
dirigindo calmamente pela avenida iluminada. No rádio, uma música antiga tocava, uma que ele costumava cantar para ela. Lara aumentou o volume e sorriu, não com felicidade, mas com liberdade. Ela havia perdido um marido, mas ganhado de volta a si mesma. A vingança não era sobre destruir o outro, e sim sobre reconstruir o que tentaram apagar dentro dela. No dia seguinte, o escândalo estava em todas as manchetes. As redes sociais explodiam com vídeos, memes e comentários sobre a influenciadora desmascarada. Bianca desapareceu das plataformas e Henrique trancou-se no escritório, tentando conter o dano. Lara, no entanto, manteve a rotina. Tomou café, regou as plantas, respondeu e-mails. Do lado de fora, o mundo ardia em fofocas. Por dentro, ela estava em silêncio. A vingança era um eco calmo agora, o som suave da justiça que ninguém percebeu vindo. Henrique tentou conversar. Mandou flores, mensagens, desculpas apressadas. Lara o ouviu, sem emoção. Cada palavra dele parecia uma repetição vazia, uma tentativa de reconstruir o que já estava em ruínas. Quando ele perguntou se ela o odiava, ela apenas respondeu: "Não, eu só aprendi." Essa frase, dita com calma, doeu mais do que qualquer grito. Henrique saiu da casa sem olhar para trás, ciente de que perdera não apenas o amor dela, mas o respeito que sustentava sua máscara. Bianca, por outro lado, se escondia. Amigos sumiram, contratos foram cancelados, e a internet, que antes a aplaudia, agora cuspia veneno. Ela chorava sozinha, tentando entender como tudo virou contra ela. A vergonha era pesada demais, e o reflexo no espelho já não mostrava a mulher confiante de antes. Pela primeira vez, sentiu o vazio de viver de aparências. E embora Lara não visse sua dor, sabia que ela acontecia, e isso bastava. Dias depois, Lara caminhou pelo parque ao entardecer. As folhas caíam, o ar estava leve, e o silêncio parecia diferente, não vazio, mas cheio de recomeço. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu orgulho de si mesma. Não pelo que fez, mas por ter tido coragem de sair do papel de vítima. Cada passo era uma lembrança de que o poder dela nunca esteve em Henrique, nem em Bianca. Sempre esteve ali, dentro dela, esperando para despertar. À noite, Lara voltou para casa e apagou as últimas fotos do marido. A tela do celular refletia seu rosto, sereno. No silêncio, ela percebeu que a vingança, no fundo, era só o primeiro passo. Agora vinha o mais difícil: viver sem precisar provar nada a ninguém. Quando desligou o telefone e olhou pela janela, São Paulo brilhava, lá fora, indiferente e viva. E, pela primeira vez, ela sentiu que também estava viva. As semanas seguintes trouxeram silêncio e espaço. Lara começou a preencher o vazio com trabalho, leituras, caminhadas solitárias e cafés demorados. A cidade parecia outra, mais lenta, mais sincera. As pessoas ainda cochichavam sobre o escândalo, mas ela já não ligava. Aprendeu a viver entre olhares curiosos e sorrisos falsos. A vingança havia feito barulho, mas o que restava agora era paz. E no meio desse novo ritmo, ela percebeu que liberdade é quando ninguém mais tem poder sobre o que vocês. Henrique, por sua vez, enfrentava as consequências. A empresa dele perdeu contratos, e o nome que antes abria portas agora causava silêncio em reuniões. Tentou reconstruir a reputação, mas a sombra do escândalo o seguia. Às vezes pensava em Lara, em como ela parecia ter previsto tudo. No fundo, sabia que merecia cada pedaço da ruína. A traição que parecia aventura se transformara em castigo.
E o castigo era viver com o próprio reflexo. Bianca reapareceu discretamente nas redes sociais. Um vídeo simples, sem maquiagem, pedindo desculpas. A voz embargada, os olhos vermelhos. E nenhuma marca por trás. Alguns acreditaram. Outros zombaram. Mas Lara assistiu ao vídeo até o fim e apenas suspirou. Não havia prazer em ver a queda de alguém que já estava no chão. Talvez, pensou ela, o pior castigo de Bianca fosse ter que viver sem a própria ilusão. Lara começou a pintar novamente. As telas, antes cobertas de cinza e sombra, agora recebiam cores mais vivas, traços firmes. Cada pincelada parecia apagar um pouco da dor antiga. O ateliê se enchia de luz e silêncio. E naquele refúgio ela reencontrava a mulher que era antes da mentira. Não havia pressa. Apenas presença. A vingança já tinha cumprido o papel dela. Agora era hora de se reconstruir, com arte, calma e verdade. Numa tarde chuvosa, Lara recebeu uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. Desculpe. Nenhum nome, mas ela sabia quem era. Leu devagar, dobrou o papel e o colocou na gaveta, sem rancor nem perdão. Apenas compreensão. O passado já não doía. Só existia. Olhou pela janela e viu as gotas escorrendo no vidro, lembrando que tudo passa, até o ódio. E ali, no silêncio, ela entendeu. Vingança é o começo da cura, não o fim. Meses se passaram. Lara já não era lembrada pela vingança, mas por sua nova exposição de arte, Reflexos. As pessoas se emocionavam com as pinturas, sem saber que cada quadro carregava um pedaço de sua história. No vernissage, ela caminhava entre os convidados, tranquila, observando o público admirar as cores que nasceram da dor. Um jornalista se aproximou e perguntou o que a inspirava. Ela sorriu e respondeu: a verdade. Não precisou dizer mais nada. O olhar dela falava o resto. Henrique apareceu no evento de surpresa. Estava diferente, cansado, discreto, tentando parecer forte. Quando viu Lara, hesitou, como se pedisse permissão para respirar no mesmo ar. Ela o cumprimentou com educação. Nada mais. Ele tentou elogiar as pinturas, mas ela interrompeu com um simples: obrigada por vir. O silêncio entre os dois foi pesado, mas pacífico. Ele percebeu que nada do que dissesse mudaria o que ela se tornou. Uma mulher livre dele. Depois da exposição, Lara foi até a varanda do prédio, observando as luzes da cidade. A brisa da noite tocava seu rosto, e ela sentiu um tipo de paz que nunca conhecera. Não havia mais dor, nem raiva, apenas um vazio bonito. O espaço deixado pelo que ela conseguiu soltar. Pela primeira vez, percebeu que a vingança não tinha sido o fim, mas a travessia. A mulher que olhava o horizonte não era a mesma que fora traída. Era alguém novo, inteiro, renascido. Enquanto isso, Bianca tentava reconstruir a própria vida. Longe das câmeras, abriu uma pequena loja de perfumes artesanais. Aprendeu sobre fragrâncias, sobre paciência, sobre começar do zero. Certo dia enviou um frasco para Lara, com um bilhete simples. Para lembrar que até a dor pode cheirar bem. Lara recebeu, cheirou o perfume e sorriu. A vida, pensou, tem um jeito curioso de transformar veneno em arte. Naquela noite, Lara caminhou até o ateliê. A última tela ainda estava em branco. Pegou o pincel, respirou fundo e começou a pintar. Desta vez, não havia raiva, nem planos, apenas cor, leveza e verdade. Enquanto o quadro ganhava forma, ela entendeu. Vingança
Foi o caminho para reencontrar a própria voz. E agora, com as mãos manchadas de tinta e o coração limpo, ela finalmente estava pronta para viver. Sem medo, sem máscaras e sem passado. Alguns meses depois, Lara foi convidada para dar uma palestra sobre arte e superação. O auditório estava cheio. Ela falou com serenidade sobre dor, recomeço e liberdade. Não mencionou nomes, mas cada palavra parecia carregar uma confissão disfarçada. Ao final, o público aplaudiu, de pé. Lara olhou para o alto, como se agradecesse em silêncio por tudo o que viveu, até pelas feridas. Porque agora sabia. Sem elas, não haveria cor. Henrique assistiu à palestra pela internet. Parado diante da tela, viu uma mulher que não reconhecia mais. Forte, calma, intocável. Por um instante, sentiu orgulho e culpa se misturando. Tentou escrever uma mensagem, mas apagou antes de enviar. Algumas histórias, ele entendeu tarde demais, não são para serem reescritas, apenas aceitas. E aceitou, em silêncio, que a maior perda da sua vida não foi o casamento, foi o direito de estar ao lado de quem aprendeu a ser livre. Bianca visitou a exposição de Lara em segredo. Caminhou entre as pinturas, emocionada, tocando discretamente as molduras. Parou diante de um quadro em tons de vermelho e azul, o mais intenso da mostra. Leu a placa. Libertação. Sorriu com os olhos marejados e deixou um bilhete anônimo. Obrigada por me ensinar o preço das aparências. Ao sair, olhou o céu nublado e sentiu, pela primeira vez, o peso da culpa se dissolver em nele. Leveza. No fim do dia, Lara caminhou pela praia ao entardecer. As ondas lavavam a areia com a calma de quem entende o tempo. Cada passo deixava marcas que logo desapareciam, como as lembranças que ela escolheu deixar para trás. O vento trouxe o cheiro do mar e um arrepio bom. Pela primeira vez, ela sorriu sem pensar em nada. A vingança havia terminado, mas a vida, essa, só estava começando. À noite, de volta ao ateliê, Lara pendurou sua última pintura. Uma mulher sem rosto, cercada de espelhos quebrados, cada fragmento refletindo uma versão diferente de si. A obra chamava-se Fim e Começo. Sentou-se diante dela, respirou fundo, e pela primeira vez chorou sem dor. Lá fora, a chuva começava a cair devagar, lavando o mundo. E no som suave das gotas, Lara entendeu o verdadeiro sentido da vingança. Não é fazer o outro sofrer, é se libertar daquilo que te feriu.